Olá, meus amores, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual de literatura, ok? Nós daremos continuidade a este assunto que nós iniciamos em sala de aula, mas não deu tempo para aprofundá-lo, né? Então, nós iremos entender qual a importância dos gêneros literários, o que são os gêneros literários, para que servem eles, tudo bem? Então, o que são os gêneros literários? Pessoal, os gêneros literários são fáceis de compreender porque nada mais são do que o conjunto de obras que carregam consigo características similares, tanto de forma quanto de conteúdo. Então, para simplificar, os gêneros literários são um jeito de escrever, ok? Então, sabendo que todos nós somos sujeitos únicos, cada um de nós escreve de uma maneira diferente de outra pessoa, tudo bem? Mas os nossos textos possuem características similares, como a forma, o conteúdo. Como assim a forma? Estamos falando de estrutura de texto. Tem aqueles textos que tem a estrutura de versos e estrofes, tem os textos que são escritos em prosa, que tem a escrita corrida, da esquerda para a direita. Nós temos textos que possuem conteúdos similares também. Então, os gêneros é uma maneira de organizar categorias de textos por meio de suas características similares, tá? E o porquê dessa organização? Simplesmente é para facilitar a vida dos escritores, dos leitores também, tudo bem? Então, atenção! Vale lembrar ainda que, embora exista uma distinção, ou seja, uma diferença entre os diferentes gêneros que falaremos a seguir, nós iremos falar da tríade dos gêneros literários, tudo bem? Qual é essa tríade? É porque nós iremos falar de 3 gêneros literários. Há uma característica em comum entre todos eles, a literatura. A literatura é a característica comum entre esses 3 gêneros literários, tudo bem? Por quê? Porque nós estamos falando de textos artísticos e expressivos, ok? Porque a literatura é isso. Literatura é a arte de você conseguir se expressar, do homem se expressar em determinado tempo da história. Iremos começar pelo gênero lírico. Primeiramente, que não existe, né? Como vocês viram lá no meu Instagram, nós temos que deixar de fazer uso dessa palavra. E acaba de tão enraizada em nós, acabamos que falando e repetindo. Mas primeiramente não existe, tá? Em primeiro lugar, iremos falar do gênero lírico. Lírico, pessoal, vem de lira, que era um instrumento musical, a lira, e acompanhava a declamação dessas poesias, tá? Porque geralmente os textos do gênero lírico são os poemas, tá? Então, o gênero lírico tem o objetivo de expressar as emoções e sentimentos dos autores por meio da função poética da linguagem. Nós já tivemos aula de funções da linguagem, certo? E a função poética é aquela função que se preocupa em como dizer algo. E é aí que entra as figuras de linguagem, tá? Que é um recurso de expressividade, né? De facilitar o homem a se expressar como ele deseja se expressar. Dessa maneira, a quantidade de sílabas no texto, bem como a combinação de palavras, as aliterações e rimas, deram origem à musicalidade do gênero literário lírico, que, por sua vez, apresenta diversas estruturas. Pessoal, o gênero lírico, ele é marcado pela subjetividade, tá? Então, o autor, ele vai expressar suas emoções, pensamentos, desejos, tá? Ele vai expressar o ponto de vista dele,
Ele vai expressar as emoções mesmo, tá? Então, nesse tipo de texto, não terá um narrador, tá? Essas poesias são declamadas, certo? E não tem um narrador para contar diretamente, tá? Tem o eu lírico. O eu lírico é a voz do poema. Tudo bem até aí? E aqui são exemplos de textos do gênero lírico. A ode ou hino, que é uma poesia que exalta algo ou alguém, sendo que o hino ele é voltado mais para a glorificação da pátria, certo? E nações. A sátira é outro texto, outra poesia, mas essa tem o intuito de ridicularizar situações ou pessoas, né? Essa tem o intuito mais crítico, tá? E bem humorístico, né? Por meio da ridicularização, né? De situações e de pessoas. O gênero épico, pessoal, ou narrativo, percebam que ele pode ser chamado de épico ou narrativo. Nós estamos falando de quê? Vamos ler o conceito e já eu prossigo a explicação. O gênero literário narrativo é, com certeza, um dos mais presentes no vestibular. Então, atenção, fica ligadinho neste, principalmente. Afinal, é formado por obras que estão sempre circulando entre as sociedades, como romances, fábulas, contos e crônicas. Então, percebam que aqui, dentro desse gênero, vai estar presente a poesia e a prosa, tá? No lírico, não. Vai estar presente os textos poéticos, né? Já neste gênero textual, está presente tanto a poesia como a prosa, tudo bem? Até porque é narrativo. Quando falamos em gênero épico, estamos falando de poesias, tá? Poesias mais longas, que são narrativas, tá? Poesias também são narrativas, tá? E essas poesias narravam o quê? Elas narravam histórias de guerras, tá? Que exalta um herói. Então, vai narrar feitos heróicos, tá? Nós temos, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Nós temos também... Qual era o nome do... Não lembro bem. Nós temos as histórias de cavalarias, tudo bem? Como Dom Quixote, tá? E se eu lembrar daqui para o final do vídeo, a outra história que estava na minha cabeça, mas eu esqueci. Então, vamos lá. Nesse tipo de texto, vai contar com alguns elementos da narrativa. Para que um texto se enquadre nesse gênero, ele precisa apresentar um narrador que conta a história e a ação dos personagens da cena, podendo ser escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, aí nós vemos que nesse tipo de texto vai contar com alguns elementos essenciais. O narrador, por exemplo, quando o narrador ele narra a história com uma visão mais de dentro da história, estamos falando do narrador-personagem. Esse tipo de narrador ele adquire duas funções, a de personagem e a de narrador, tudo bem? Mas quando ele narra a história com um olhar mais de fora da história, ele pode ser observador ou onisciente, tá? O narrador observador, a história vai ser narrada em terceira pessoa e o narrador onisciente também em terceira pessoa, tá? Lembrando que o narrador personagem é narrado em primeira pessoa. Então, o narrador observador é aquele que narra somente o que ele vê, ok? E o narrador onisciente é aquele que conhece bem os personagens e conhece tão bem que ele pode saber até mesmo o que o personagem está pensando, tudo bem? Então, nós teremos também personagens. Os personagens podem ser o protagonista, o antagonista ou o coadjuvante, tudo bem? Nós temos também como um elemento da narrativa o enredo, que é a história em si narrada, tá? É as ações que acontecem na história. Temos também, além do enredo, personagem e narrador, nós temos o tempo e espaço.
esses elementos, principalmente para a gente saber quando e onde aconteceu a história, ok? Ainda, toda narrativa deve estar situada no espaço e tempo, apresentando uma sucessão de acontecimentos. Pessoal, o tempo, ele pode ser também tanto cronológico quanto psicológico, ok? O cronológico é aquele tempo que segue de maneira linear, tá? De maneira gradativa, tá? O cronológico que vai acontecendo ações até chegar ao desfecho. Já o psicológico, ele não é linear, tudo bem? Por quê? Porque hora está acontecendo lá alguma coisa na cena, né, entre os personagens, e aí de repente, do nada, nós não adivinhamos quando o personagem vai começar a relembrar coisas do passado. Então, segue essa linha não linear. O gênero dramático. Pessoal, o gênero dramático, estamos falando de drama, ok? Esse tipo de texto não tem narrador, tudo bem? Por quê? Porque ele não é contado diretamente por alguém. Essa história é contada nesses textos por meio de maneira indireta. Ou seja, os personagens vão realizando as ações e as pessoas vão captando o que está acontecendo, tá? Então, por fim, nós temos o gênero dramático. Esse é o último componente dos gêneros literários. Sua criação tem como base possibilitar a encenação teatral do texto, em que os atores devem contar a história por meio de monólogos ou diálogos, ok? Todos os estilos literários devem ser divididos em atos e cenas, contando a história por meio da fala dos personagens. Então, esse tipo de texto, ele está mais ligado à encenação, tudo bem? Nesse texto também cabe a prosa, ok? Esse texto contém alguns elementos da narração, porque tem que ter personagem, tem um enredo por trás da trama, né, da história. Então aqui eu poderia dizer que até o romance entra aqui também, por conta que os romances, né, eu não estou falando exatamente de história de romance. Romance é um tipo de texto mais longo, uma narrativa longa, que se divide em capítulos e tem uma trama, né, por trás daquela história toda. Então aqui nós temos duas modalidades desse texto, a tragédia, por exemplo. A tragédia, ela traz, né, uma origem mais nobre, tá? Ela traz uma linguagem mais culta e tem um desfecho trágico. Vamos ler o conceito. Tem como característica a representação de uma cena trágica com o intuito de causar o alívio emocional em quem assiste. Já a comédia ela tem uma origem mais, vamos dizer, baixa, tá? Ou seja, ela traz uma linguagem mais coloquial, ela tem como característica a representação de uma cena cômica, ou seja, uma cena humorística, né? Causando risos na plateia. Então, pessoal, estudo do texto em prosa. Já que estamos falando em prosa, é importante sabermos mais um pouco sobre a prosa, tá? Então, é o nome do recurso literário caracterizado pela exposição do pensamento de forma objetiva em parágrafos diretos, com linguagem denotativa, ou seja, com o uso de palavras no seu sentido usual, no seu sentido comum, tá? É um texto que se divide em parágrafos, né? Tem uma objetividade por trás. Então, podemos dizer que esse tipo de texto é mais utilitário, tá? Do que estético. Com linguagem denotativa, dispensando ambiguidades e sentidos figurados, tá? Normalmente, esse tipo de texto evita-se colocar palavras de sentido figurado. Estrutura do texto em prosa.
Pessoal, aqui eu coloquei esse mapa mental, mas tudo que está escrito aqui, que está pequenininho, está escrito aqui do lado, tá? Aqui é mais para a gente entender de maneira mais didática. Aqui é o texto em prosa, tá? O texto em prosa possui divisões com isenção de rimas, parágrafos sem rimas, tudo bem? Normalmente, o que vem em rimas? Qual tipo de texto? Nos textos poéticos. As suas estruturas sintáticas são lógicas e claras, tem que possuir objetividade, né? Clareza, precisão nas palavras. E esse texto possui também coesão textual. O que é a coesão? A coesão ela se preocupa com a ortografia correta, com as regências verbais, que tipo de complemento o meu verbo precisa, é um complemento com preposição ou sem preposição. Às vezes uma preposição, pessoal, muda completamente o sentido. Então se preocupa com a concordância das palavras, né, para que haja o quê? Compreensão. Então esse texto é um texto mais preciso, tá? Ele é mais objetivo. Foi o que eu coloquei, ó. A estrutura do texto em prosa apresenta estruturas sintáticas lógicas e claras, de divisões com isenção de rimas, desenvolvendo-se com coesão textual, tá? A coesão textual é muito importante para que haja a coerência, para que haja o sentido do texto, tá? Diferença entre prosa e poesia. Diferenças, na verdade. Então, assim, na poesia existe uma preocupação com a aparência estética, né? A poesia ela é mais estética, ela se preocupa em como dizer, ela se preocupa com a beleza mesmo do texto, tá? Então, com a estética da escrita, ao contrário da prosa, que tem o estilo da escrita em texto corrido, como os textos escritos no dia a dia. Então, gente, eu coloquei aqui esse mapa mental. Provavelmente vocês não conseguirão enxergar, né? Porque fica pequeno. Mas eu tenho certeza que vocês têm esse mapa mental que eu deixei para ser entregue na última aula. E foi entregue. Obrigada. Eu espero muito que vocês tenham compreendido. Caso não fique, vocês acharam que ficou um pouco difícil, retorna a assistir o vídeo, tá? E vai dar tudo certo. Beijão. Tchau, tchau.